No dia 29 de maio, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento em relação ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a situação naquele país, gerando muita polêmica pelo caráter pró-ditadura de sua fala. Nós somos do RP News e estamos aqui para te trazer as notícias mais importantes do momento, e vamos explicar melhor esse caso. Para contextualizarmos a situação, Lula é um político brasileiro que foi presidente do Brasil de 2003 a 2010. No seu mandato, ele implementou políticas voltadas para reduzir a pobreza e inclusão social, mas se envolveu em escândalos e polêmicas de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro. Ele foi reeleito em 2022. Maduro é o atual presidente da Venezuela, assumindo o cargo em 2013 depois da morte de Hugo Chávez. No seu governo, a Venezuela enfrenta uma grave crise econômica, política e humanitária, caracterizada por hiperinflação, escassez de alimentos e remédios e um êxodo massivo de venezuelanos para outros países. O que aconteceu foi que o presidente Maduro prestou uma visita ao Brasil na cúpula dos países latino-americanos para reatar as relações internacionais diplomáticas entre Brasil e Venezuela. Visita essa que por si só já trouxe uma grande polêmica e revolta para muitas pessoas, e que de fato gerou muitas críticas e reclamações. O motivo para essas críticas foi de que há anos o presidente Maduro assumiu a presidência na Venezuela e durante seu mandato, como já dissemos, o país entrou em crises humanitárias, econômicas e sociais, tanto por parte da má administração quanto por parte da corrupção e violência do governo, que tomou muitas medidas repressivas, autoritárias e ditatoriais, como combater violentamente seus opositores, cercear outros poderes, censurar a imprensa e reprimir revoltas. Continuando na pronunciação do dia 29, o presidente brasileiro recebeu Nicolás Maduro de braços abertos, elogiando sua administração e como ele e seu governo resistiram a tantas adversidades, também criticando a forma como muitas pessoas, políticos e governos criticam ou não reconhecem a legitimidade do presidente da Venezuela, chegando a discutir com esses outros políticos europeus. Lula disse o seguinte, entre aspas: primeiro, eu queria dizer aos meus amigos do Brasil e à imprensa brasileira a alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Fecha aspas, ressaltou Lula no início de sua fala. Lula também disse, depois de 8 anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil, e nós recuperamos o direito de fazer política e relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil. Apesar de tudo isso já ser ruim e polêmico, o que foi de fato a cereja do bolo, por assim dizer, foi a fala do presidente Lula sobre como a Venezuela e o atual governo são alvos de uma terrível narrativa antidemocrática e autoritária. Lula disse, abre aspas, se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, de antidemocracia e do autoritarismo. Fecha aspas, disse Lula se dirigindo a Maduro. De acordo com o político petista, cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que pessoas mudem a sua opinião. Foram geradas péssimas repercussões com esse pronunciamento do presidente. O que poderia ser um dia em que o Brasil estaria dedicando-se a construir uma relação entre os países sul-americanos foi arruinado por causa de um discurso no mínimo desastroso ou desatento. E que, por causa dele, estamos até agora discutindo sobre declarações sem um mínimo de embasamento na realidade. Além disso, foi gerado vários debates entre apoiadores e opositores do atual presidente em diferentes redes sociais, como Twitter e Instagram, sendo que muitos deles foram, de certa forma, dominados pelos opositores. Presidentes de outros países, como Chile e Uruguai, expressaram sua discordância em relação ao pronunciamento de Lula. No final, o presidente manteve seu discurso e seu posicionamento, falando que existem divergências e que fazem parte desse encontro, mas ele manteve seu discurso sobre a Venezuela, falando que existe uma narrativa internacional contra o país e que ela precisa construir a própria narrativa só com fatos verdadeiros. Outros presidentes presentes no evento demonstraram seu desacordo/revolta a respeito do pronunciamento, e também pelo fato de que Maduro foi recebido primeiro antes do que todos os outros presidentes. Um exemplo foi o presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou. Esse caso acabou gerando muita polêmica, é claro, pois esse pronunciamento acabou passando para muitos a ideia de que o presidente Lula defende ditaduras.
Em resumo, essas declarações contrariam a oposição oficial do governo brasileiro, que reconhece Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e apoia as sanções internacionais contra o regime de Maduro. Além disso, provocam a indignação de vários setores da sociedade civil, dos meios de comunicação e dos partidos de oposição, que acusam Lula de ser conivente com a violação dos direitos humanos e a repressão aos manifestantes na Venezuela. Por outro lado, alguns aliados políticos e movimentos sociais elogiaram Lula por sua postura solidária e anti-imperialista, e por sua defesa da soberania e da autodeterminação dos povos latino-americanos.